Se tudo ocorrer bem, se tudo ocorrer como... Estou olhando para lá de novo, né? Como os médicos do Santos esperam, como a diretoria do Santos espera, se tudo der certo, o Zé Rafael vai começar a treinar num prazo de 2 a 3 meses pós-cirurgia. Se tudo der certo, se tudo acontecer como os médicos esperam, como a diretoria do Santos espera, essa é a minha informação, tá? O presidente Marcelo Teixeira deu lá a opinião dele, a versão dele, lá o pessoal da Bandeirantes, e eu tenho a minha apuração. Pela minha apuração, se tudo ocorrer bem, ele vai voltar a treinar normalmente num prazo entre 2 e 3 meses. Entre 2 e 3 meses. Tá? O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que o cara só vai poder estrear, se tudo ocorrer bem, ele só vai poder estrear, nós estamos em fevereiro, início de fevereiro, vamos contar, fevereiro, março, em abril, gente, em abril. Beleza. Contrato de 3 anos, uma contratação que vai custar ao Santos cerca de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Cara, sinceramente, eu não faria essa contratação. Acho o Zé Rafael um baita jogador. As informações que vinham lá do CT inicialmente era de que eles iriam avaliar bem o jogador, mas que isso, ele ficando, não passaria aí de um mês, né? Esse mês de fevereiro. Até aí tudo bem, como ele não vai jogar o Campeonato Paulista vai terminar em março, né? Beleza. Começo de março, até aí tudo bem. Agora, você acertar a contratação de um jogador que depende do resultado da cirurgia e que só vai poder ficar à disposição dentro de, no mínimo, 2 meses, olha, sinceramente, eu repensaria muito essa situação, porque o que o Zé Rafael vai realizar é uma cirurgia, né, considerada simples, mas é uma cirurgia. Pelo que eu apurei, ele vai fazer uma artrodese. O que é uma artrodese? Vou mostrar aqui para vocês, eu até separei aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui para vocês. Artrodese é o nome do procedimento cirúrgico que ele vai realizar. Estou com dificuldade para olhar aqui para a câmera, tenho que me concentrar aqui, olhar aqui para a câmera. O que é uma artrodese? É um procedimento que se baseia na fusão de articulações de qualquer parte do corpo, como mãos e pés. No entanto, é mais frequente a artrodese na coluna vertebral. Ele sente dores na coluna, nessa região da coluna, dores lombares por conta aí dessa lombalgia que ele tem, né? Que é uma inflamação crônica na região da coluna. A artrodese da coluna tem o objetivo principal de alinhar a região acometida, geralmente em quadros em que sozinha a coluna não se mantém mais na posição adequada. E esse procedimento, pelo que eu li, não conversei com nenhum médico do Santos, eu estou aqui dando informação que eu apurei, ele vai passar por esse procedimento, que é a artrodese, mas não conversei a respeito exatamente dessa cirurgia com nenhum médico do Santos. Eu apurei que o procedimento pelo qual ele vai passar é esse aí. E conversei com médicos de fora do Santos para saber como é que é, né, o tempo de recuperação, se é uma cirurgia simples, se não é. E o que me disseram é que é uma cirurgia relativamente simples, embora você possa usar aí até parafusos, né, para você... eu não vou aqui entrar em detalhes, porque eu não sou médico, e aí ficaria difícil. Mas, enfim, há o uso de parafusos, né? E isso, para mim, já é um fator de preocupação. Não é algo tão simples em se tratando de um jogador de futebol que o Santos espera contar em pouco tempo.
Qual o tempo de recuperação, falando nisso? O tempo de recuperação de artrodese pode variar de quadro para quadro, óbvio. Geralmente, no dia seguinte do procedimento, o paciente recebe alta e, após um mês, pode retornar às atividades rotineiras, como caminhar por mais tempo, ou seja, permitido mais esforço. No entanto, olha, isso que é importante. Esforço físico e repetitivo moderado, incluindo o trabalho, é indicado retornar apenas depois de 2 meses. Para atividades pesadas, ou seja, a atividade de um atleta profissional é uma atividade pesada. O ritmo de treinamento para um atleta profissional, eu já encaixo aí como uma atividade pesada, né? O recomendado é não retornar em menos de 6 meses após a artrodese. Tudo bem, o Santos, estou olhando lá para trás, o Santos colocou uma cláusula no contrato em que garante ao clube a possibilidade de não realizar a contratação, não concluir a contratação, se o Zé Rafael não voltar em plena forma física. Beleza. Mas e aí? Ele termina lá o procedimento, faz a recuperação, dá tudo certo, e ele volta, né, a treinar. E aí o Santos conclui a negociação. O que garante que em 3, 4, 5, 6 meses ele não possa ter algum problema decorrente desse procedimento cirúrgico? É um caso que precisa ser muito pensado mesmo. Eu acho que eu, Wagner, Frederico, nessas condições, não traria, especialmente porque é um contrato longo de 3 anos, investimento alto, 15 milhões de reais pela liberação do jogador. Então, é um jogador que já não é nenhum garoto, né? Tem mais de 30 anos, já passou a faixa dos 30 anos, então, sinceramente, eu não ficaria com esse investimento engessado. Eu deixaria esse investimento para outro jogador, para somar, talvez, na contratação de um outro jogador. Como o Rolhaser, por exemplo. Como o Rolhaser, que o Santos voltou, né, a tentar contratá-lo. Inicialmente, o Benfica, desculpem, que é o clube dele lá em Portugal, não queria emprestar, só queria vender, e agora parece que os portugueses, né, estão aí. Como eu falei, né, vai chegando aí o final dessa janela de transferências, não aparece nenhuma proposta melhor, aí os clubes vão cedendo. Então parece que agora o clube português, o Benfica, aceita emprestar o jogador e o Santos fez aí uma nova proposta, estão negociando, pode acontecer a contratação desse jogador, que é um meia argentino. Deixaria o meio de campo do Santos muito forte, ficaria com o meio de campo muito forte, mas continua sendo ainda uma contratação difícil. Eu não diria que está aí encaminhada, muito bem encaminhada, mas evoluiu, né? A partir do momento que o Benfica passou a considerar a possibilidade de empréstimo, é uma contratação, é uma negociação, melhor dizendo, que evoluiu nos próximos dias e, de repente, pode acontecer. Certo, gente? Sobre Paredes, sobre Juan Nardoni, nenhuma novidade, a situação é a mesma. Paredes, eu já tinha trazido para vocês que era muito difícil, era muito complicado. O presidente Marcelo Teixeira confirmou nessa entrevista que ele concedeu nesta terça-feira à TV Bandeirantes que a situação do Paredes é muito difícil. Então eu não conto com a contratação do Paredes. A Roma, que inicialmente parecia interessada na liberação do jogador, em definitivo, agora também parece que está repensando a possibilidade de renovar o contrato dele, que termina no meio do ano, né? Então, se ele realmente se entender com a Roma, aí esquece, né? O Santos não vai conseguir contratar. O Santos queria que a Roma liberasse agora, já que o contrato dele termina no meio do ano, mas a Roma parece que está aí disposta a fazer uma proposta para renovação do contrato, que também, né, contrato do jogador, que também tem aí a procura do Boca Juniors, que é o clube do coração dele, onde ele começou a carreira dele. Então o Santos, além dessa questão da possibilidade de ele renovar com a Roma, tem também a concorrência do Boca Juniors, que é o clube do coração dele. O trunfo do Santos é que o Paredes jogou com ele no PSG, é um amigo do Neymar, né? Jogou com o Neymar no PSG, são amigos, e aí o Neymar pode
ajudar, né, dando um telefonema, pô, vem para cá que a gente vai montar um time forte e tudo mais. Esse é o trunfo do Santos, mas ainda acho muito difícil dessa contratação ser concluída. No caso do Juan Ardoni, o Santos já fez uma proposta que foi recusada. Agora a diretoria do Santos espera aí, vai dar um tempinho, espera fazer uma outra proposta para ver se consegue convencer os dirigentes do Racing, né? Um jogador jovem, 22 anos, está muito bem no futebol argentino, a revelação lá, a principal revelação do futebol argentino. O Racing recusou a primeira proposta do Santos de 47 milhões de reais, 8 milhões de dólares aproximadamente, e agora o Santos está pensando aí, estudando aí uma nova alternativa. Portanto, são contratações ainda complicadas. Eu não diria que nenhuma dessas três estão avançadas. A do Rolliezer, que estava praticamente descartada, voltou, né, a ter aí alguma condição de acontecer. Mas é só isso. Então essas são as informações em relação a esses 3 jogadores.